Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui em mais um vídeo onde iremos dar continuidade na série sobre o Reino Plano. Este é o vídeo número 2 e no vídeo número 1 nós já abordamos muitas questões importantes relacionadas ao formato da Terra e ao funcionamento do universo e como os braços da elite desejam criar e governar o mundo ante Deus. A ideia é que a próxima geração cresça sendo ignorante acerca de Deus, do Deus Criador, que seja ignorante acerca da verdade, como diz lá em Juízes, olha, Juízes capítulo 2, versículo 10, diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, depois que a geração atual morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então a ideia é criar um mundo que não conheça o Deus Criador. E por essa razão são levantadas teorias. Teoria do Big Bang, teoria da evolução, dentre outras. E por um lado a criação dessas teorias e especulações fortalece ainda mais a nossa crença e fé em um Deus Criador. Sabe por quê? Porque toda vez que elas passam pelo experimento, elas sucumbem, mostrando que essas teorias são mentirosas e nos leva a ter mais convicção ainda de que de fato existe um Deus Criador que somente em Gênesis capítulo 1 ele é apresentado cerca de 50 vezes como justamente o principal agente criador de todas as coisas. E a ciência ela fica de mãos atadas, não sabe, fica impotente diante dessa grandiosa revelação. E hoje nós iremos analisar algumas questões importantíssimas, que principalmente um fenômeno que ocorreu durante a criação da Terra. A ciência convencional e os cientistas da comunidade científica atual conhece isso, reconhece isso, porém eles ignoram. Eles sabem da verdade, porém ignoram a verdade. O apóstolo Pedro disse isso, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 5, olha, mas eles deliberadamente, a palavra deliberadamente aqui é de propósito, deliberadamente, de propósito, negam isso, de que há muito tempo a palavra de Deus, pela palavra de Deus existem céus e terra, esta terra formada da água e subsiste no meio da água. O apóstolo Pedro aqui ele está fazendo a narrativa de Gênesis capítulo 1. O que era sem forma lá no início? Porque a narrativa de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Qual era o elemento que não tinha forma lá em Gênesis capítulo 1? A água. E o apóstolo Pedro diz aqui, olha, a terra foi formada daquilo que não tinha forma, da água. E ela subsiste, ela existe, está no meio da água, está entre as águas. A água embaixo, a água em cima. A água só tem forma a partir do momento que você coloca ela em um recipiente e ela então tomará a forma daquele recipiente. Hoje nós vamos falar sobre o firmamento, sobre a abóbada celeste e nós vamos falar sobre o domo, que é a mesma coisa. Porém, vamos falar também sobre a expansão. Rafael, não é a mesma coisa? Não. O domo, a abóbada e o firmamento é uma coisa, a expansão é outra coisa, ok? Então vamos lá. Firmamento ou domo é um nome para a abóbada celeste. Está vendo esse planetinha aqui? Será que existe alguma forma de encaixar uma abóbada, um domo neste planeta, nessa esfera? Não, não tem. Geralmente usada no contexto das religiões baseadas nas escrituras hebraicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. O termo vem do latim clássico firmamentum, usado na Vulgata, que significa suporte ou firmeza. Então, a palavra firmamento, apresentada nas escrituras, está falando literalmente de algo firme. Os tradutores da Vulgata, eles entenderam o que o texto queria dizer e não está falando simplesmente de um vapor,
de um gás, de um ar, de alguma névoa, neblina, nada disso. Eles falaram, não é algo, a tradução está nos levando a entender que é algo firme, algo algo que funcione como suporte, algo que tenha firmeza, algo sólido. O termo original hebraico, raquia, designa uma placa rígida, ampla e sólida, possuindo uma certa espessura. Falando sobre a espessura aqui é porque o domo ele tem camadas. Por essa razão, quando você olha para cima, você tem a impressão de que está entrando no universo adentro, mas na verdade você está vendo o domo e suas camadas. O termo deriva-se da raiz raka, designando a ação de expandir um metal batendo com um martelo. O processo de se fazer uma placa metálica, motivo pelo qual algumas traduções bíblicas usam a palavra expansão em vez de firmamento. Vamos então entender o que é expansão e o que é firmamento. Algumas pessoas confundem expansão de fato com firmamento, justamente por uma questão de tradução. O que é o firmamento? Existem duas palavras para entendermos o que é firmamento e o que é expansão. Existe a palavra raquia, que é justamente o firmamento, a parte sólida, o domo. Então, raquia é o domo, ok? A parte sólida. Tem raquia e haraquia. A haraquia é a expansão, ou seja, eu estou aqui em uma expansão, eu estou dentro de um espaço agora, mas acima eu estou confinado, acima da minha cabeça tem um firmamento, algo que é sólido, algo que é firme. Então assim, o que é o firmamento? O que é a raquia? É o domo. O que é a haraquia? É a expansão. É quando Deus diz, olha, haja uma expansão, cresça um espaço entre as águas. Quando o campo magnético da Terra eleva essas águas até uma certa altura, então ali vai haver uma interação da água com o plasma, criando gelo ionizado. O gelo ionizado é quando o gelo ele é superaquecido e ele não congela, mas ele se torna uma espécie de cristal. Tanto que ele não derrete, ele evapora. A expansão é o espaço. O firmamento é o domo, ok? Segundo a cosmologia bíblica, refletida no primeiro capítulo do livro de Gênesis, Deus criou a terra inicialmente sem forma e vazia. Então, o que era sem forma? Era a água. Por que vazia? Porque ela era vaga, não tinha nada criado nela. Certo? Não teria como Deus exercer a sua obra criadora a partir de algo sem forma e a partir de algo vago. Era uma terra inicialmente sem forma e vazia, imersa nas águas primordiais do Terron. O Terron aqui é o abismo. Observação importante, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pergunta, em um objeto redondo, redondo no sentido de esférico, existe face? Não, não existe, porque até mesmo a geometria convencional diz que face é sempre aplicada a um objeto plano. A seguir, ele criou a abóboda do firmamento para separar as águas, dando espaço para a atmosfera, ou seja, a expansão. Ele criou a abóboda do firmamento, criou a parte sólida, criou a parte ampla, rígida, para separar as águas, dando espaço para a atmosfera, dando espaço a essa expansão onde nós vivemos. A expansão é essa atmosfera abaixo do firmamento, ok? O que lhe permitiu então separar as águas abaixo do firmamento da parte seca, que antes tinha somente um continente. Deus não disse que apareça as partes secas. Deus disse que apareça a parte seca, apareça o continente, criando os acidentes geográficos e dando forma à Terra. E finalmente criou os seres vivos
para habitá-la de maneira que ela deixou de estar vazia. Então a Terra ela passou por um processo de criação, não de evolução, certo? Não, foi tudo evolução, não. Passou por um processo de criação. Vamos supor que essa moeda seja uma bola de futebol. Se essa bola de futebol estiver rolando aqui, o que você vai pensar? Ah, essa bola ela evoluiu e começou a rolar pelo gramado sozinha. Não. Automaticamente a sua mente vai pensar, alguém chutou essa bola. Quem criou todas as coisas foi Deus Criador. Nada foi originado, foi criado do acaso, foi uma explosão. Isso aí é criando um mundo sem Deus, igual lemos aqui em Juízes 2:10, para vir uma geração que não conhece o Senhor, tampouco as coisas que Ele fez. Então a gente vai encerrar esse vídeo aqui e eu vou dar uma breve explicação do que ficou faltando no vídeo número 1. Quando nós falamos que a Terra esférica é redonda, nós também podemos aplicar o termo redondo à Terra plana. Essa moeda ela é redonda, mas também ela pode ser plana, ok? Uma bola de futebol ela é esférica, mas também é redonda. Então não importa se você usa o termo redondo para se referir a uma Terra plana ou a uma Terra esférica. Outro ponto, quando nós falamos sobre o funcionamento, o modelo e funcionamento do universo, eu apresentei os dois modelos, o geocêntrico, a Terra no meio do universo, e o heliocêntrico, o Sol no centro do universo. O geocentrismo clássico ele vai apresentar a Terra vagando em um espaço e os demais planetas e astros orbitando em torno da Terra. Embora os terraplanistas defendam que a Terra é o centro de tudo, ela não é uma Terra que está vagando no espaço, certo? Por quê? Porque de acordo com a própria Escritura, o universo não é essa infinitude que a ciência convencional diz, mas é a Terra e sua plenitude, ou seja, a Terra e tudo que nela há. Logo, o universo que nos é apresentado nas Escrituras e que nós conhecemos é somente o que está do firmamento para baixo. E isso é o universo. Tudo que Deus criou está abaixo do firmamento em relação ao universo. O que existe aí para fora? Nós não conhecemos. Só conhecemos aquilo que as Escrituras nos apresentam. Olha o que Ezequiel viu. Ele viu seres angelicais, os querubins, e disse, olha, agora eu estou vendo algo como um firmamento acima desses anjos. E eu estou vendo alguém depois do firmamento. Enquanto Ezequiel estava vendo o que de baixo para cima, João ele viu de cima para baixo. Ele viu um mar de vidro e um Deus Todo-Poderoso se assentado em um trono sobre esse mar de vidro. Então tem muita coisa que a gente vai conversar ainda a respeito dessa questão sobre o reino plano, ok? Então a gente vai ficar por aqui. A nossa conversa de hoje foi sobre o firmamento e no próximo vídeo nós vamos falar ainda muito mais sobre essa questão importante. Hoje foi apenas a apresentação deste fenômeno que a ciência conhece, mas esconde de você, certo? Aí vai ficar apresentando teorias para tentar provar que Deus não existe. Aí quando chega no teste, ela falha, aí nós temos mais uma crença e mais convicção ainda que de fato Deus existe pelas inúmeras tentativas fracassadas da ciência convencional. Muito obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo encontro, Deus te abençoe, graça e paz.